a um fato e comentá-lo e comentar as interpretações sobre esse fato. 9 dias atrás, na terça-feira, dia 5 de junho, a presidenta da República, ela esteve presente em Rondônia, no canteiro de obras de Santo Antônio, para assistir ao desvio das águas do Rio Madeira. E eu vou começar interpretando, repassando as interpretações sobre esse ato, sobre essa presença. Para o economista Delfim Neto, antes de ontem, em artigo denominado Energia Amazônica, publicado na Carta Capital, abre aspas, esse ato tem um significado importante, que certamente será lembrado pelas gerações futuras como um marco decisivo do desenvolvimento da Amazônia. Continua o economista. De forma semelhante ao início das operações do projeto Carajás e a determinação de construir a hidrelétrica de Itucuruí, no Rio Tocantins, nos anos 80, a energia das usinas Santo Antônio e sua meia-irmã Giral, todas duas localizadas, por favor, o senhor pode jogar o mapa? Todas duas localizadas no Vale do Madeira, né? Uma bem próxima a Porto Velho e a outra um pouco além, eu estou sem a caneta aqui marcante, obrigado. Uma localizada bem aqui, próxima a Porto Velho, e a outra um pouco a montante. Quer dizer, essas duas são 4 no Madeira, né? Tem aqui a de Guajará-Mirim e tem a Cachoeira Esperança. São as 4 dentro do Complexo Madeira, que é um complexo bastante... nós vamos tomar depois com muitas obras de infraestrutura. Esse mapa ele foi produzido no âmbito da pesquisa, é um mapa produzido a partir de ensino de GPS que nós fizemos com as comunidades ribeirinhas, com as comunidades indígenas, e cada um foi colocando as suas informações ao mapa. Aí esse mapa acompanha um livro que é bastante denso também, né? E são as informações de conteúdo. Depois eu vou explicar isso. Eu acho que esse é um dos motivos, inclusive, da SBPC estar recebendo aqui, com muito orgulho, um representante do governo para essa discussão, porque, para nós cientistas, a realidade localizada, o conhecimento detalhado dos ecossistemas, do bioma, com as suas especificidades, é algo essencial ao planejamento. E essa é uma primeira observação crítica que nós fazemos ao desconhecimento das realidades localizadas por parte dos representantes e dos planejadores oficiais, né? Então, do mesmo modo, para o economista Delfim Neto, que já foi um desses planejadores, né, ele se referia aos anos 80 como um modelo e dizer que Santo Antônio e Giral são definitivos para acelerar o crescimento econômico e social naquela imensa porção do território brasileiro, coloca 2 perguntas. Para quem que vai ser destinada essa energia, né? E esse mapa também nos ajuda. Nós pegamos o mapa oficial, se você puder dar um detalhe, se você puder dar um zoom nessa parte aqui, é para onde vai a energia. Essa energia vai toda para Araraquara, em São Paulo. Esses são os linhões. Então, quer dizer, ao contrário do que o economista está sugerindo, mais abaixo, por favor, mais um pouco. Por favor, aqui eu quero esse detalhamento, suba um pouco, por gentileza. No sentido contrário. Descendo agora, descendo mais um pouco, aqui. Esses são os linhões, o sentido dos linhões. Vê se você consegue pegar mais dessa parte aqui, essa quadrícula aqui, por gentileza. Uma quadrícula abaixo de Ariquemes. Esses aqui são os linhões e para onde está destinada essa energia. Essa energia vai toda para, de Porto Velho para Araraquara, em São Paulo. Então, quer dizer, é um mito imaginar que se vai quatro grandes hidrelétricas, 4 grandes usinas, né, num rio, e toda essa energia... Então, essa pergunta, para quem vai essa energia, ela já colocaria uma interrogação e nos ajudaria a contraditar a interpretação do economista Delfim Neto. Essa semelhança, entretanto, ela nos traz outra preocupação. E isso mostra um pouco a diferença entre o caso do Madeira e o do Xingu, referido a Belo Monte, e o do Tapajós, e o de Marabá, que são do Tocantins, onde estão sendo iniciados os estudos relativos à construção de hidrelétrica. Né, e passo a essas informações.
Quer dizer, no caso de Carajás, que é acionado como modelo e que a usina hidrelétrica é de Tucuruí, o que ocorre, do ponto de vista da concepção desses economistas e das interpretações oficiais, é que seria um modelo a ser seguido. Quer dizer, está em jogo, né, um modelo energético, e aqui já começamos a ter uma dificuldade, está em jogo um modelo energético, um padrão energético, que primeiro destrói rios, destrói florestas, e já submeteu ao deslocamento compulsório, desde 75, mais de 1 milhão de pessoas, agudizando a miséria rural e agudizando o êxodo. Não é? Então, para nós, eu acho que um elemento que deveria ser considerado nas ações de planejamento seriam esses efeitos que não foram muito pensados pelo economista e nem têm sido pensado pelos planejadores atuais. E nós atribuímos essa resposta aos planejadores porque nós entendemos, nesse âmbito da SPPC, que as discussões científicas devem estar acompanhadas da responsabilidade social do trabalho técnico. Quer dizer, não existe um trabalho burocrático, não existe um trabalho de economistas, não existe um trabalho de planejadores que possa ser descolado da sua responsabilidade técnica, da sua responsabilidade social. Então, nós vamos voltar a isso depois. No caso de Carajás, são 90 milhões de hectares, isso que é usado como modelo, que nós temos que refletir. Eu, infelizmente, não trouxe os mapas de Carajás, que, aliás, é a região que eu mais trabalhei. São 90 milhões de hectares, corresponde à parte sul do Pará, corresponde ao Maranhão e ao norte do Tocantins. Ora, essa região é a região com o maior índice de conflitos agrários até hoje. Nós fizemos um levantamento de uma série estatística com os assassinatos de todos os líderes comunitários, até 94 era 1.100. Nós temos publicado ali o nome de cada um, o pistoleiro suspeito de ter feito esse assassinato e o suspeito de ser o mandante. Quer dizer, todas as situações de ampliação de mercado de terra, incorporação, quer dizer, todos os efeitos provocados pela ação governamental. E nós vamos ver como é que as usinas hidrelétricas valorizam as terras do entorno. Isso já aconteceu também no caso da Chesf, né? Nós temos o prazer de receber o Adailton aqui, o senhor Adailton. Quer dizer, no caso da Chesf, que vem desde os anos 40, a Chesf já tem uma tradição também muito grande, né, em relação a isso. E imaginemos, é só pensar o Vale do São Francisco, hoje, a gente entende o que esse modelo energético nos transmite. Então, está em questão também, eu acho que o que a ciência pode ajudar é repensar esse modelo energético, repensar essa forma de intervenção. Né? Outro dado também, que é ignorado, quando se aciona Carajás como referência, são os mais elevados índices de desmatamento do país, com destruição de comunidades inteiras e de toda a cobertura vegetal. Nesse sentido, em certas partes, quer dizer, todo o benefício acabou sendo voltado para as indústrias minero-metalúrgicas. Né? E, por exemplo, a Ceilândia e Marabá, que são as áreas onde concentram o maior número de usinas de ferro-gusa, os trabalhos que foram feitos de medição nessa região, também pelas universidades locais do Maranhão e do Pará, né? Havia aqui um representante da Universidade do Maranhão, um médico, o Dr. Luiz, não sei se ele ainda se encontra presente. Os trabalhos de pesquisa lá, no caso do município de Açailândia, onde tem 5 usinas, Maranhão, sul do Maranhão, 65% das pessoas sofrem com problemas respiratórios causados por partículas de carvão e minério dispersas no ar. Quer dizer, nós temos aí efeitos que não são pensados. Nesse sentido, vale a pena recuperar aquela reflexão que é preciso estudar bem os impactos ambientais antes da construção das usinas. E é o que não tem sido feito nos EIA-RIMAS. A despeito do caso de Belo Monte, nós já estamos discutindo desde 75. Nós estamos com essa discussão, já foi chamado Cararaô, nós estamos discutindo desde 75. E ainda assim não houve e não há uma flexibilidade por parte do Estado de estabelecer uma discussão mais aproximada com pesquisas científicas. Embora também isso não exima que vários dos EIA-RIMAS tenham sido produzidos no âmbito de universidades e que tenham gerado conflitos dentro das próprias universidades. Então, quer dizer, essa é uma questão que ela nos divide de antemão. Nós não estamos apenas divididos aqui no nosso ponto de vista. Nós já chegamos para cá muito divididos, porque tem uma divisão que marca a vida social. Não é? E o campo da ciência, ele reflete essa divisão.
Ele deve refletir, porque aqui é o lugar também do pensamento crítico, onde nós devemos, digamos assim, ter uma discussão maior e mais detida sobre esses fenômenos recentes. Também, essa região que é tomada como modelo, ela apresenta mais de 200 de denúncias de trabalho escravo, com violações das disposições da Organização Internacional do Trabalho. Então, dentro desse sentido, acho que temos uma situação bastante crítica, né? E a energia, ou o aproveitamento potencial hídrico do Tocantins, ele foi todo destinado, 25% da energia de Tucuruí, onde agora estão tentando construir outra no próprio Tocantins, próximo a Marabá, né? 25% da energia que hoje são consumidos por poucos grandes grupos de indústria, né? Que são a Lunorte, a Lumar, a Albras, né? Que são todas interligadas, e as indústrias minero-metalúrgicas que compõem esse complexo. Então, um quarto da energia gerada, quer dizer, para quem é destinada essa energia? Mesmo se tem um mito que a energia para a população, que a luz para todos, não é verdade. Tem muitos povoados próximos à usina, que já foi construída há 30 anos, que não tem luz elétrica. Isso não é diferente se nós formos pensar a base de Alcântara, né? Os povoados não têm energia elétrica. Então, eu acho que essa discussão ela tem que ser tomada de outro ponto de vista. Quer dizer, pensando para quem essa energia ela vai ser destinada. Por outro lado, além dessa energia, 25%, ser destinada às grandes empresas, essas empresas têm subsídios, que são subsídios que o governo estendeu dentro desse modelo energético aos grandes consumidores de energia, e em particular a essas indústrias, né, que por 20 anos ficaram beneficiadas. A Alcoa se beneficiou tremendamente disso. E toda essa produção é uma produção destinada à exportação. Não foi voltada diretamente para o povo, para a população. E muito menos para a população da região. Não é por acaso que o Maranhão tem os índices mais graves, quando a gente pensa nos indicadores de desenvolvimento humano, no IDH, e saúde e educação são os mais trágicos. É onde os casos de pobreza extrema estão justamente nessa região, que deveria ser a região, quer dizer, além da violência, dos conflitos de terra, além de alta concentração, altos índices de concentração fundiária, no caso do índice de Gini, se aproximando de 85, são Maranhão e Alagoas que têm os maiores índices de concentração fundiária, justamente próximo às áreas, e isso coloca em questão uma primeira discussão que o painel de especialistas colocou para Belo Monte, que seria o subdimensionamento da área de influência e o subdimensionamento da população atingida, né? Isso está no EIA, o painel de especialistas aponta de uma maneira muito, muito clara. Por outro lado também, outros recursos que estão sendo usados, eu acho que isso também não podemos deixar assim que sejam esquecidos, são medidas de flexibilização da legislação ambiental. E essas medidas já se estão se colocando agora, doutora Adailton, estão se colocando no caso do Tapajós. 5 unidades de conservação já estão sendo reduzidas. Já tem proposta de redução. Quer dizer, no momento que nós estamos fazendo toda essa discussão em termos do Código Florestal, nós já estamos enfrentando um problema de propostas de redução de unidades de conservação que já estão consolidadas. Quer dizer, isso agrava a situação ambiental. E a redução é para beneficiar a construção das 5 hidrelétricas do Tapajós. Então, os senhores já perceberam em que teia nós estamos, em que teia de problema nós estamos trabalhando. Por outro lado também, não é, no caso do trabalho escravo, há um desrespeito à convenção, às convenções firmadas, que o Brasil é signatário com a Organização Internacional do Trabalho, e também, no caso das terras indígenas, ao desrespeito com relação a 169, que é também ratificada pelo Brasil em 2003, que é uma convenção de 1989. Né? Quer dizer, o Brasil foi signatário, mas não está cumprindo. E se recusou, eu acho que esse é o fato mais grave, é o governo brasileiro se recusar a responder à Corte Internacional da OEA, que faz indagações, que faz perguntas. Quer dizer, algo que o Brasil ratificou e ainda ameaça com sanções à Corte Internacional. Quer dizer, eu acho que essa discussão ela deveria ser travada no outro patamar, no patamar dessas informações. Essas informações estão truncadas? São informações não corretas? Então, que se diga quais são essas informações. A propósito, e eu já tinha dito ao doutor Adailton,
eu faço questão que chegue a conhecimento público. O próprio governo instituiu uma comissão especial dos atingidos de barragem, com as resoluções 2606, 3106, e tem um sumário executivo, que eu tomei a liberdade de ter aqui, com todas as violações ocorridas, todos os direitos que foram violados. Os direitos de moradia, os direitos territoriais, os direitos à informação, né, e como as audiências públicas foram feitas. Porque pela Constituição, nós temos 5 formas de participação na sociedade brasileira. Nós temos plebiscito, temos referendo, a participação direta e voto. Nós temos então, quer dizer, do nosso ponto de vista, nós teríamos que, digamos assim, que repensar essas formas de participação, assegurando a participação dos atingidos em todas as etapas. Porque todo mundo tem direito a saber o seu futuro. Todo mundo deveria ter direito a saber o seu futuro. Tá? Doutor José Ailton, desculpe que eu chamei só Ailton, perdão. Então, nesse sentido, eu acho que seria super importante também fazer chegar às mãos do senhor, que eu talvez já tenha, nós falamos, aliás, o senhor disse que não tinha conhecimento, mas eu acho que é fundamental, porque são cento e poucas páginas, aqui é só a síntese, que foi encaminhado às autoridades devidamente. E foram violações registradas, digamos assim, por especialistas também, não é do painel de especialistas, mas é da comissão especial que foi criada pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Em pauta, no caso dessas hidrelétricas do Tapajós, do Tocantins e do Madeira, né, em pauta a questão do estoque de terras públicas. Eu acho que esse aqui é o problema talvez mais central. Nós passamos a discutir, a partir de julho de 2009, nós estamos discutindo sobre 67 milhões de hectares. Ora, o Brasil tem 850 milhões de hectares. Tem 67 milhões de hectares que têm que ser definidos, que têm que ser regularizados fundiariamente. Eu creio que o senhor deve ter acompanhado Itaparica, o senhor se recorda, 42 mil famílias deslocadas, o senhor se recorda da dificuldade que foi a regularização fundiária, o senhor imagina isso na Amazônia, que tem 67 milhões de hectares de terras públicas, estoque de terras públicas, que tem que ser regularizado. Esses 2 anos já passaram, não foram regularizados, as reservas não estão regularizadas, então nós temos um quadro bastante grave. Por outro lado, algo mais preocupante, o desmatamento está com tendência ascensional. Quando devia ser o contrário, quer dizer, se de fato essa iniciativa fosse de progresso da região, nós deveríamos ter um outro quadro, até um quadro de estabilidade inclusive na malha fluviária. Bom, eu estou preferindo falar do que já foi feito. Eu estou evitando falar daquilo que vai ser feito, do que aquilo que seria viável. Por isso que eu estou tangindo Belo Monte pelas bordas. Porque Belo Monte tem um projeto. Eu estou dizendo do que já foi feito. Estou convidando para que nós possamos refletir em cima do que já foi feito. Em Belo Monte, basicamente em Altamira, na região de Altamira, na Volta Grande do Xingu, as populações vivem em condições muito miseráveis e a ideia da construção da hidrelétrica, ela, além de resolver o problema da energia do Brasil, que é um problema que nós temos que encarar, e essa é uma discussão que me parece que ela já surgiu aqui durante a apresentação anterior, e já surge um pouco aqui, que é a questão que é bem clara, que é qual é o desafio que nós temos pela frente. Nós temos uma população pobre, ainda temos um nível de desigualdade grande. Essa população precisa ser incluída. Para ser incluída, ela vai consumir energia. E para consumir energia, ela tem que vir de algum lugar. Esse é um desafio da sociedade. Não é um desafio do governo A, B, ou C, ou nem das empresas. A menos que nós, sociedade brasileira, estejamos dispostos a renunciar aos confortos da vida moderna. Porque se não estivermos, nós vamos precisar de energia. E aí nós vamos ter que pensar em soluções, e estamos pensando nessas soluções. E aí eu entro num primeiro ponto, que eu acho que é importante ressaltar aqui. As decisões de implantação de projetos hidrelétricos, elas são tomadas ao nível de governo. O governo, hoje, ele é um governo que foi, desde 1989, nós temos um governo que vem sendo democraticamente eleito e que tem os instrumentos legais na mão para fazer
tomar as decisões. Então, há uma discussão, às vezes, enorme, e eu já presenciei essa discussão em alguns locais, porque alguém chega e diz, mas e se a população que está numa determinada área não quiser sair daquele lugar? A usina vai ser construída de qualquer jeito? Vai. Vai. E o governo vai se valer da lei para construir. Porque se à medida que a população que está naquela área disser que ela não sai da área, a usina não poderia ser construída. Então, esse é um dilema da sociedade. Então, não tem essa história de dizer, não adianta a gente vir enrolar aqui, dizer que a gente vai ouvir o povo na beira do rio, nas comunidades, e se ele pedir para ficar lá, ele vai ficar. Não tem essa opção não existe. Então, isso eu acho que a gente tem que desmascarar de cara. Esta opção não existe. As populações, pronto, então bota na parte dos aspectos ambientais. Pode passar aí. Essa é uma questão importante, porque em determinado momento os governos têm que tomar decisão. E nem sempre as decisões são simpáticas. Pode passando. Pode, lá para o meio, do meio mais para frente. Então, esse projeto, por exemplo, projeto Belo Monte, já foi dito aqui, ele foi estudado desde 1970. E ele vem sendo modificado ao longo do tempo. O primeiro projeto na área de Belo Monte era um projeto, esse aqui está uma ideia do projeto atual, que já tem uma modificação. Mas o primeiro projeto, ele inundava mais de 3 mil quilômetros quadrados. E era um projeto para 20 mil megawatts. A pressão da população brasileira, da sociedade brasileira, dizendo que não queria um projeto desse tamanho, com tamanha invasão de água nas terras, principalmente nas florestas, fez com que o projeto fosse reduzido. Esse projeto que está hoje sendo implantado, isso aqui é o rio Xingu, ele desce por aqui, faz uma volta e vai passar lá na frente. Isso aqui é um canal que vai ser aberto e vai ligar, tem um reservatório intermediário aqui. Essa área aqui, toda essa área azul, ela está reduzida hoje a 516 quilômetros quadrados. Então, dizer que ao longo do tempo os projetos não sofrem alterações e que o planejamento do governo é inflexível, não é absolutamente verdade. O planejamento do governo foi flexível, sim, no caso de Belo Monte. E nós estamos perdendo muita energia. Mas foi uma condição que a sociedade impôs. Ela disse, não quero tanta energia que cause tanto estrago, mas também não quero deixar de fazer a usina. E aí a área inundada foi reduzida. Dessa área aqui inundada, na verdade, de inundação nova, são 200 quilômetros quadrados apenas. Porque o restante é a própria calha do rio. O rio Xingu, ele é um rio que tem um comportamento muito nervoso, como a gente chama. Então, ele varia tem períodos, mês de agosto, setembro do ano, ele pode chegar a 400 metros cúbicos por segundo. Ou seja, você passa a pé, em alguns locais você passa a pé dentro do rio Xingu. Em compensação, no período de inverno, no período chuvoso, ele pode chegar a 40 mil ou até mais de 40 mil metros cúbicos por segundo. Então, para vocês terem uma ideia, aqui para os nordestinos aqui, o Rio São Francisco, lá nas condições normais que a gente opera hoje, tem 2 mil metros por segundo. Ele pode chegar a 40. Então, é um rio que tem uma variação muito grande. Esta variação, ela é sentida todo ano. O rio enche e seca. Então, uma das coisas que se diz, vai ter redução de vazão na Volta Grande do Xingu. Essa redução já existe hoje. Quando não tem água, no período seco, na Volta Grande do Xingu, a vazão cai para seus 400, 600 metros cúbicos por segundo. Então, o que é que nós estamos fazendo do ponto de vista da engenharia? Nós estamos barrando o rio aqui, mais aqui embaixo. Estamos criando um reservatório para trás, pequeno,
e criando esse reservatório auxiliar. Ao todo, isso tem 500 km². Esse canal aqui não existirá mais, vai ser um canal apenas. E esta solução permite que a gente implante uma usina hidrelétrica lá na outra ponta. Parte dessa energia vai para o Sudeste, vai para o Sul e para o Sudeste do Brasil. Parte vem para o Norte e parte vem para o Nordeste. A energia vai ser não distribuída igualmente. Por quê? Por que não é distribuída igualmente? Porque a energia vai para onde tem carga. Então, não tem sentido a gente dizer hoje que nós vamos direcionar a maior parte dessa energia para o Norte, porque lá não tem consumo. Do mesmo jeito que das usinas de madeira, a energia não vai ser consumida toda no Norte, nem poderia, porque lá não tem consumo suficiente. Ela vai descer para o Norte, para o Nordeste, para o Sudeste, para o Centro-Oeste. Então, é de fato a contribuição que a região Norte está dando ao desenvolvimento do Brasil como um todo. É um efeito difuso da energia hidrelétrica. A usina está construída lá e a energia desce para vários pontos. No caso do Rio Madeira, por exemplo, uma parcela da energia gerada lá nas usinas de madeira vai ser direcionada para o norte. Na palestra do Alfredo, ele disse que nenhuma energia seria direcionada para o norte. Não é verdade, Alfredo. Tem um conversor lá que vai direcionar 800 megawatts para o norte. Esses 800 megawatts é suficiente para alimentar a carga do norte durante os próximos 10 anos. Então, essas questões, elas estão todas colocadas, são públicas, né? O Brasil adotou um modelo que, inclusive, foi já motivo aqui de um questionamento, que é, neste leilão aqui de Belo Monte, por exemplo, Chesf, que é uma empresa estatal ligada ao Grupo Eletrobras, disputou com Furnas, que também é uma empresa estatal do Grupo Eletrobras. E para alguns brasileiros, eles ficam, mas pode duas empresas irmãs disputarem? Eu, particularmente, não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Por quê? O modelo brasileiro está baseado no seguinte: o governo estabelece uma tarifa máxima e ganha quem oferecer a menor tarifa. Isso é a forma que o governo brasileiro, na verdade, esse modelo foi implantado pela ministra Dilma, e aí quando, na época ministra, agora presidente da República, quando o Alfredo disse que nós estamos vivendo o modelo, exatamente o modelo de Fernando Henrique, não é verdade, Alfredo. No modelo de Fernando Henrique, as usinas eram leiloadas por quem desse o maior valor pela usina. Então, se a Chesf tivesse interesse numa usina, ela ia lá e dizia, eu dou 10 milhões, aí o outro ia, dou 20, dou 30, dou 40, e os preços iam subindo. E ia descarregar onde o preço? Na tarifa do consumidor. Claro, porque ninguém compra projeto, ninguém investe num projeto desse, se não tiver retorno nele. Quando a ministra Dilma assumiu o Ministério de Minas e Energia, ela inverteu o modelo. E essa é uma grande diferença, viu, Alfredo? Esta é uma grande diferença. Porque aí o modelo passou a ser este que eu acabei de falar, que é o que a gente chama de leilão inverso, o reverso. O governo estabelece a tarifa máxima e as empresas disputam para ver quem oferece a menor tarifa. E ganha quem oferecer a menor. No caso de Belo Monte, a tarifa máxima era R$ 90, R$ 83 reais. Furnas ofereceu os R$ 83 e a Chesf foi lá e bidou com 78 e ganhou o leilão. Isto vai se refletir, evidentemente, na tarifa futura dos consumidores. Quando a usina estiver pronta, eles vão pagar uma tarifa mais módica. Então, este é um dos pilares do modelo do setor elétrico brasileiro hoje, que é a modicidade tarifária. Então, é pressionar os investidores a fazer com que eles ofereçam o menor preço. Então, essa usina, pode passar aí, por favor. Pode passar mais, pode avançar mais. Pode avançar que eu quero entrar. Eu quero entrar na questão ambiental, porque a questão ambiental, já deu para sentir que ela é a questão mais polêmica. Porque a usina hidrelétrica ela tem uma característica interessante. Pode ir passando, pode ir passando. Ela tem uma característica interessante.
Como o volume de energia que ela gera é muito grande, o benefício que ela gera é difuso. Pode passar mais. Quando chegar em aspectos ambientais, pode avançar. O benefício que ela gera é difuso. Ele vai para a sociedade brasileira como um todo. Mas o efeito é localizado. Diferentemente das usinas térmicas. A usina térmica, o efeito dela é localizado. Mas ela não dá praticamente nenhuma questão ambiental local. Ninguém sente. Instala uma usina térmica aqui de lado, você não vai saber nem que instalou. Mas o malefício que ela está causando está indo para a... Pronto, pode passar mais aí. Esses são os municípios que são atingidos por... Mas eu quero que passe mais aí, avance um pouco. Então, são 11 municípios. Pode avançar um pouco, tem uma parte de umas fotografias, eu quero mostrar as fotografias da região. Quando chegar nas fotografias. Então, essa é a diferença entre uma usina hidrelétrica e uma térmica. Então, a térmica, e aí o professor Pinguello, na palestra aqui anterior, denunciava com toda a razão, que o Brasil, nos últimos anos, construiu 11 mil megawatts de usina termoelétrica, que não deveria ter construído. E os movimentos ambientalistas não levantaram um dedo contra. Sabe por quê? Porque não viram. Não viram. Foram construindo usina hidrelétrica e o movimento ambientalista não viu. E o efeito da termoelétrica é jogar carbono na atmosfera. Então, no caso das hidrelétricas, não. O efeito é social. É muito mais social do que ambiental. Por quê? Porque vai ter que retirar a população da área que foi inundada. Não tem jeito. Pode avançar um pouco mais? Então, essas são questões que elas vêm sendo colocadas, e aí eu já vou começar a entrar aqui em umas questões que assim, me parece que elas não podem ficar sem resposta, e já ir até respondendo algumas questões. No passado, pronto, tem uma parte das fotografias, partes das fotografias. No passado, principalmente no período da ditadura militar, os militares, eles deram subsídio, sim, para as indústrias eletrointensivas. A indústria eletrointensiva se instalou no Brasil, se instalou no polo, principalmente no Maranhão, no norte do Brasil, com energia subsidiada. Mas isso não é mais verdade hoje. Esta realidade mudou. A energia que as empresas eletrointensivas compram, elas compram nos leilões públicos, como esse que foi o do Belo Monte. Vão pagar o preço que qualquer consumidor paga. Então, evidentemente, como elas compram em grande monta, elas compram no atacado. Então, os estudos ambientais, eles são feitos, e hoje, cada vez mais, ele está tendendo para uma sofisticação muito grande, né? Inclusive no caso das terras indígenas, que não é o caso de Belo Monte, que não atinge nenhuma terra indígena, mas no caso de terra indígena, quando ela é atingida, os próprios índios é quem indicam os antropólogos, os pesquisadores, os cientistas, que eles querem que acompanhem os estudos. Então, agora, isso vai fazer com que, por exemplo, se a posição científica for não vai construir a usina porque vai atingir a aldeia tal. Não vai construir? E essa realidade não existe no Brasil. Por quê? E aí eu defendo isso com muita tranquilidade. Às vezes eu me pego muito principalmente com os antropólogos, que fica numa discussão como se os índios tivessem mais direito do que nós brasileiros. Ora, a Carta Constitucional é única. A Constituição é única. Vale para todos. Por que é que eu posso tirar um agricultor da beira do rio e não posso tirar um índio? Qual é a justificativa? Não tem nenhuma justificativa. Eles podem,
eles terão que ser recompensados, assim como o agricultor. Agora, a gente não pode se basear numa coisa e dizer assim, não, eles, como a gente invadiu, foram nós europeus, quer dizer, os nossos antecedentes no Brasil, tiraram as terras dos índios, agora eles têm mais direito. Não tem mais direito, tem direito igual a nós. E tem que se submeter às regras. Então, essa eu acho que é uma questão fundamental. Então, tem participação nos estudos de Belo Monte, nós fomos às aldeias indígenas, e eu queria mostrar, pode avançar aí, por favor, que eu queria chegar nas fotos que tem aí. Porque essa história de dizer que não tem participação, tem. Agora, a participação tem limite. Não é participação do tipo impeditiva. A participação do tipo contributiva. Ele pode contribuir para melhorar o projeto, para alterar isso aqui. Pode avançar, pode avançar. Não sei se está dando aí para vocês verem. Essa é a situação atual na região de Altamira. É assim que vive a população dos igarapés de Altamira. Com a construção da barragem, essas populações elas vão ser removidas daí. E vão para a casa de alvenaria, vão ter um projeto urbano, vão ter área de lazer, que não tem isso hoje, não tem saneamento, não tem esgotamento sanitário, não tem água tratada. Então, essa é uma realidade que a gente está vivendo hoje. Essas 6 mil e poucas famílias, elas vão ser deslocadas. Assim. Aí pode surgir alguém e dizer assim, e se alguém não quiser sair, tem direito de não sair? Não, não tem. Não tem. Se alguém não quiser sair, vai sair do mesmo jeito. Vai sair ou por bem, ou negociando, ou pelo direito, pela força do direito. Porque eu não posso construir, nós não vamos poder construir a usina se uma família dessa ficar aí. Porque aí ela impede que a barragem seja cheia. Pode avançar, por favor, que tem... Olha, a situação atual é essa. Avança mais um pouco. Essa areazinha verde ali, tem uma entradazinha azul, até aqui. Esses igarapés aqui, todos eles vão ser, essa área aqui toda, ela vai ser urbanizada. Isso está no custo do projeto, não é investimento do governo. Os investidores vão pagar para relocar essa população. É claro que vai ter gente, e aí eu concordo com o companheiro Alfredo, quando ele dizia, mas vai ter gente que vai dizer que ela mora ali naquela região há muito tempo e que não tem preço para pagar ela. E é verdade. Porque tem valores imateriais que não se paga. Como é que vai se pagar uma lembrança de um parente que esteja enterrado próximo, por exemplo? Se tiver num cemitério aí próximo. Porque, inclusive, cemitérios, se tiver aí próximo, serão alagados. Agora, esse é o modelo que nós, vamos dizer assim, a sociedade brasileira até agora optou por ele. E aí precisa também ficar claro, viu, Alfredo, que é interessante como os países europeus, a Alemanha principalmente, e outros, como eles são contra esse modelo do Brasil. Né? Porque, claro, vocês viram, quem viu aí a palestra anterior, viu, a matriz energética do mundo está baseada em carvão e óleo, carvão e petróleo. A matriz elétrica brasileira está baseada em hidroeletricidade. Então, nós temos uma vantagem comparativa em termos de preço e de manutenibilidade desses projetos, que é muito superior a deles. E eles querem empurrar as máquinas deles aqui a qualquer preço. Então, quando a gente diz, e quando aí Alfredo levantou um relatório aí que diz que, uma acusação de que tem grupos estrangeiros interessados em Belo Monte, eu não tenho a menor dúvida que tem. Tem ONGs aí que são financiadas por esses grupos mesmo. Porque, de repente, na hora de implantar uma termoelétrica, elas não levantam a voz. Na hora de implantar uma termoelétrica, uma hidrelétrica, aí elas aparecem. Então, isso existe, é verdade. Isso a gente tem sentido durante os movimentos, que tem grupos estrangeiros, que tem, inclusive, faz a defesa de que as populações indígenas tenham autonomia nas suas terras. Autonomia, soberania, que vai além da soberania brasileira. Ou não é verdade? Então, esse tipo de soberania eu não defendo.
Eu acho que as populações indígenas, elas têm que ser tratadas dignamente, como tem que ser tratada toda a população brasileira. Tem que ser respeitada a cultura dela, as tradições, isso você tem forma de fazer. Agora, daí a dizer que no espaço dela ninguém pode entrar, que nenhuma população, ninguém pode entrar, nem o governo brasileiro, porque essa é a posição de alguns ambientalistas, principalmente que defendem os indígenas. Então, os estudos são apresentados ao órgão competente, que é o IBAMA, ele faz análise, tem sido muito rigoroso nas exigências. Nós temos buscado atender, no caso de Belo Monte particularmente, em paralelo a essa relocação da população, está sendo implantado um projeto de desenvolvimento regional. Então, algumas questões que se levantavam e se levanta ainda. Quando termina a construção de uma hidrelétrica grande dessa, fica uma população que foi para lá ganhar dinheiro, trabalhar, e que às vezes não quer voltar. Só que não tem mais as mesmas condições econômicas. Então, o que está se trabalhando hoje é uma condição de desenvolver já um plano de desenvolvimento sustentável para a região, que veja, inclusive, o pós-construção. Um último ponto que eu queria levantar aqui, ainda sobre Belo Monte, de respeito a uma denúncia que foi feita pela Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. E esta denúncia que foi feita pela Comissão de Direitos Humanos dizia que os índios não tinham sido ouvidos, dizia que as populações ribeirinhas não tinham sido ouvidas. Pode passar aí, por favor? Pode passar, por favor? Pode avançar. Avança aí, por favor. Pode avançar mais. Pode avançar mais. Avança aí, avança. Olha, isso aqui tudo são fotos de reuniões que nós fizemos com as comunidades indígenas. Foram 4 ciclos de reuniões. Nós voltamos 4 vezes às aldeias indígenas, inclusive uma agora em abril desse ano. Então, as comunidades foram ouvidas, sim. Elas colocaram as ideias delas, os projetos delas, participaram das audiências públicas. Pode avançar aí, por favor? Participaram das audiências públicas, discutiram e estão discutindo os projetos e os planos que vão ser implantados na região para eles. Agora, o que é que a Comissão de Direitos Humanos fez, da OEA? Ela denunciou o Brasil e desconheceu toda essa documentação que tinha sido entregue para ela. Então, a presidenta tomou uma postura que foi ligar para o embaixador da OEA e disse, olha, nós não vamos continuar contribuindo com uma comissão que não age com ética, porque não agiu no caso do Brasil. E nós respondemos, viu, Alfredo? Nós respondemos, posteriormente, inclusive, a denúncia dele, com toda essa documentação, com áudio, com vídeo. Então, não é verdade que o Brasil não respondeu à Comissão de Direitos Humanos. O que é verdade e que deixou a gente profundamente indignado foi a forma antiética com que eles trataram a questão em relação ao Brasil. E nesse aspecto, eu dou apoio integral à posição da presidente Dilma, que foi: não vou mais contribuir com essa comissão. Isso, claro, porque é bom falar, mas se sustenta como? Como é que se sustenta? Se sustenta com a contribuição do Brasil, que era um dos maiores contribuidores da comissão. Então, basicamente, era isso que eu tinha a dizer e estou encerrando por aqui. Agradeço aí a presença de vocês. Bom, iniciaremos agora as perguntas. Como o Alfredo iniciou a apresentação, teremos a primeira pergunta feita pelo Dr. José Ailton. 2 minutos, 3 para a resposta e 2 para a réplica. Eu faço a pergunta. Ok. Uma pergunta que eu tenho para o Alfredo é o seguinte. Uma das, pelo menos eu senti, uma das acusações que ele faz ao governo brasileiro, é de que os projetos são feitos quase que na surdina e que não há discussão com a população brasileira. No entanto, ele mostrou um documento
aqui, em que está lá indicado que nós vamos construir 304 hidrelétricas na Amazônia. Aí eu pergunto a ele, não há certa incoerência nessa afirmação dele, ao dizer que se esconde as informações e, ao mesmo tempo, ele sabe que já se vai implantar 304 usinas hidrelétricas na Amazônia? Ou seja, as informações estão públicas. Eu gostaria que ele comentasse isso. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, em respondendo ao senhor, mencionar pelo menos 8, que se não são em verdade, são imprecisões que foram cometidas e que estão referidas a essa pergunta. Quando o Brasil move uma sanção financeira contra a Corte Internacional, o Brasil é o mesmo procedimento norte-americano em outros momentos para sancionar os organismos internacionais de fiscalização dos direitos humanos. Não houve nenhuma novidade nisso. Em segundo lugar, eu lamento muitíssimo, doutor Adailton, que o senhor tem essa concepção que vai sair de qualquer jeito. Não vai. O artigo 231 da Constituição, e esse não é meu entendimento pessoal, doutor Adailton, esse é o entendimento do Ministério Público Federal. A leitura do artigo 231, ele diz que se o povo não quiser sair e assim se manifestar, ele não sairá. E essa noção de área de influência, por que não aparece indígena no quadro do senhor? Eu não, com todo respeito, eu não queria voltar às suas próprias transparências, mas por que não... E, no entanto, nós vemos aí o Raoni, os caiapós chorando, ou o Chicrinho, que o senhor mostrou, e os outros caiapó, com a tuíra lá, com o terçado no rosto do nosso diretor lá da Eletrobras. Então, eu acho que esses dados, eu acho que tem que ser refletidos. Nós temos que pensar que tem uma divisão na sociedade brasileira. O Estado ele não pode se impor para além desses interesses. Eu acho que tem que se abrir essa forma de discussão, essa preocupação, esse entendimento do 231, essa tentativa de sanção econômica na ampliação da discussão, ela limita. E aí, eu acho que interfere, vou me apressar a responder ao senhor, a esses dados sobre o modelo energético. Que esse modelo energético, né, ele leva o setor energético estatal a ser apenas um componente auxiliar dos interesses privados. Esse é o modelo, Fernando Henrique, me perdoe. O modelo, se fosse diferenciar o modelo atual, seria o modelo de tornar a Eletrobras como a Petrobras, que ela fosse o protagonista do setor elétrico. Eu acho que essa que é a grande diferença. Ela não é o protagonista do setor elétrico. Os senhores estão renunciando a isso. O senhor que já é um funcionário mais antigo, tem uma experiência, tenho certeza que já vem de uma experiência de engenharia muito grande, o senhor sabe que a Chesf já foi protagonista. Hoje é linha auxiliar e de empresas estrangeiras. Se tem estrangeiro nisso, são essas empresas. O que é o consórcio Suez? Suez é o quê? São essas que os senhores são sócios minoritários dela. Então isso tem que ser discutido também. Nós temos que fazer esse esforço, pois não, de ter essa discussão. Desculpa. 2 minutos. Mais uma. Bom, a outra questão que foi colocada aqui, foi uma questão colocada aqui pelo Alfredo. Para comentar a resposta dele. Olha, eu lhe diria, Alfredo, que o modelo que nós estamos vivendo em termos do setor elétrico pode não ser o ideal, nem seja o que eu desejo, mas é o que é o possível que a gente viver. Eu não sou agente de governo, é bom que se diga. Eu sou um diretor de uma empresa. Certo? O governo é que tomou e tem uma decisão de fazer com que a iniciativa privada ela entre nos empreendimentos em conjunto com as estatais. Então, eu tenho a impressão, não posso garantir aqui pelo governo, que esse é um momento transitório que nós estamos vivendo. A presença do Grupo Eletrobras era praticamente 100% na matriz energética brasileira. Isso não significou energia mais barata, nem significou eficiência para a sociedade. E o governo olha esses dois parâmetros, comodidade de preço e eficiência no atendimento. E aí o governo, desde o governo Fernando Henrique, é bom que se diga, ele vem tentando botar um parâmetro de comparação entre estatais e federais. O que é que mudou do governo Fernando Henrique para o governo Lula?
quando o Lula assumiu o governo, ele disse, as empresas não vão ser privatizadas. Agora, os novos projetos, vocês vão disputar com os outros e vão demonstrar que tem capacidade de se ambientar a um ambiente competitivo. E é isso que é este ambiente que nós estamos vivendo hoje. Então, eu não vejo nada demais nesse ambiente. E acho que a gente pode até progredir para um ambiente em que a Eletrobras tenha mais força. Agora, na verdade, o grande desafio do governo não é esse. O grande desafio do governo é garantir para a população energia elétrica em todos os locais ao menor preço. Esse é o objetivo. Bom, doutora Ailton, eu perguntaria também ao senhor, e já que o senhor tem responsabilidade enquanto empresa no geral, o que o senhor diria com respeito à greve dos operários no geral, que destruíram todos, quer dizer, tinha gato funcionando dentro do geral, tinha trabalho escravo, análogo à situação de escravo dentro do geral, dentro do empreendimento que vocês estão construindo, e foi todo destruído. O senhor sabe o alojamento, o senhor deve ter visitado, está lá a amostra de todos, tem farta documentação fotográfica, não trouxe isso porque não é nosso interesse aqui ficar fazendo denúncia, é interesse a gente ter um plano de discussão que essas situações possam ser esclarecidas. Então, no caso geral, tem uma responsabilidade que interfere na legislação trabalhista, tem intermediários recrutando força de trabalho, isso levou à destruição. Nós vivemos esses aspectos de uma maneira tão grave que praticamente paralisou a área, porque houve ocupação militar, foi quer dizer, nós aqui, eu acho que temos que refletir sobre os efeitos. Esse qualquer jeito é uma linha de conflito a todo custo, nós temos que evitar isso. Não estou dizendo que tem que ser o diálogo a todo custo também não, mas estou dizendo que essa linha de conflito a todo custo, ela é uma linha tortuosa e é uma linha perigosa. Que nós temos que ter uma prudência de refletir um pouco sobre isso e ter também a modéstia de reconhecer, por exemplo, no desenho da Volta Grande, me ajude, por favor, qual é a extensão do trecho seco? 70 quilômetros ou 100 quilômetros? 100 quilômetros. Você imagina que vão ficar 100 quilômetros de rio, e essa é uma das discussões. Por que o cacique Raoni chorou? São 100 quilômetros que vão ficar absolutamente secos. Não, eu já fiz a pergunta sobre o giral e agora volto a perguntar sobre essa questão do planejamento energético. 3 minutos. Olha, o cacique Raoni chorou e vai chorar muito, porque já fica seco hoje, com barragem ou sem barragem, pessoal. Ou vocês querem desconhecer isso? Já fica seco. Quando no período seco, na Volta Grande do Xingu não tem água não. O que nós vamos fazer é segurar lá e garantir o mínimo que já tem normalmente. Isso, então, não altera a situação lá. Agora, vamos voltar para a questão de Giral, você perguntava. O que aconteceu em Giral, inclusive ainda está sendo investigado. Certo? Eu vou tecer aqui algumas opiniões de cunho um pouco pessoal e um pouco por ser também responsável pelo empreendimento, para o que eu senti. Eu estive em Giral e tenho visitado constantemente a obra. Os alojamentos dos trabalhadores não era essa má qualidade que se diz por aí. Os alojamentos dos trabalhadores eram de boa qualidade. De boa qualidade. Com ar-condicionado, com higiênicos, com azulejo até o teto. Então, tinha uma condição de acomodação que a gente nunca teve nas obras brasileiras. Agora, um fato que você juntar 20 mil pessoas num local confinado, está sujeito a distúrbio. E eu tenho dúvida se o distúrbio que aconteceu lá por exemplo, só distúrbio por insatisfação trabalhista. Eu tenho dúvidas se também aquilo não tem banditismo pelo meio. E aí sim a gente cobra, inclusive, responsabilidade da construtora, que deveria ter montado um esquema de segurança para identificar se dentre os trabalhadores que ela estava contratando, ela não contratou bandidos. E depois nós descobrimos que ela contratou. Tinha cerca de 30 pessoas procuradas pela polícia. Então, como o mercado de trabalho está muito aquecido, então eles estavam contratando todo mundo, sem fazer a menor triagem. Então, o que nós tivemos em Giral foi um episódio. E provavelmente, em qualquer obra que você botar 20 mil homens,
não é o caso de Jirau, que tinha quase 20% eram inclusive mulheres, trabalhando inclusive na obra, que é uma realidade das obras de hoje, né? Operando máquina, trabalhando no serviço que a gente chama de pesado. Então, essas pessoas, elas estavam numa região que fica a 100 quilômetros de Rondônia, não tem acesso, tem um confinamento, é verdade, e provavelmente houve um tensionamento que rompeu lá. Agora, não dá para generalizar e dizer que isso acontecerá em todas as obras, primeiro. Segundo, também não dá para dizer que em outras obras não acontecerá, porque é tensão que tem quando você junta muita gente no mesmo canto. 2 minutos. Bom, o senhor sabe que ao todo foram 80 mil trabalhadores das outras obras, se nós incluirmos tudo. Só para suspeitar um pouco, a gente também lança um pouco de dúvida sobre essa questão de imaginar que é uma questão policial. Não é uma questão policial, é um sistema repressor da força de trabalho. Aqui, inclusive, nós temos vários professores até meus aqui, muito caros, que me ensinaram como é que a imobilização da força de trabalho pode levar a são esses expedientes que estão sendo usados. Eu acho que isso também é uma questão de OIT, uma questão de Tribunal Internacional. Essa forma de dialogar hoje, eu acho que tem um outro patamar de nação também que deve ser pensado. Não é? Quando o senhor fala, por exemplo, o senhor não viu a Suez como uma estrangeira, mas o senhor consegue ver uma ONG como estrangeira. É o caso desse relatório aqui, eu tenho certeza que o senhor não comunga com esse sentido aqui. Porque esse aqui também já é outra teoria conspiratória. Uma hora são os bandidos, outra hora são as ONGs, outra hora... Quer dizer, nós dificultamos o entendimento de uma tensão social e de problemas sociais que estão dentro do âmago dessas obras. Sabe, doutor Zé Ailton? Isso é que eu acho que nós deveríamos ter. E eu acho que tem uma outra ideia de nação em jogo também. Tem uma outra ideia de nação, que para construir essa nacionalidade, nós temos que incorporar essas diferenças sociais que existem. As mulheres, no geral, que se rebelaram, os índios que estão chorando e que vão continuar chorando, mas vão continuar lutando. Eu acho que essas diferenças é que compõem a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não foi... Se nos anos 70, o nosso economista, Delfim Neto, saudosista, achava que era possível fazer aquilo, hoje o senhor já deve estar percebendo que não está sendo muito fácil fazer isso. A coisa mudou. Tem algumas mudanças que ocorreram e que para nós também é difícil. Não pensa o senhor que a academia sabe explicar tudo, não. Não sabe. Nós também temos as nossas dificuldades, as nossas insuficiências. Segunda pergunta. Bom, uma questão levantada por Alfredo durante a exposição dele é que há um subdimensionamento da área de influência da UHE Boa Monte. Evidentemente que na hora de fazer o projeto, nós nos baseamos nos parâmetros que estão definidos. Então, os parâmetros estão definidos, e são definidos em editais públicos. Não são definidos entre 4 paredes. Os editais são públicos, e aí está lá definido o que é área de influência. Então, o que eu não posso, e aí é impossível para a gente como empreendedor, depois que a gente ganhou o empreendimento e baixou o preço da tarifa para poder ganhar, aí chegar a dizer, não, agora a área de influência é bem maior do que essa, porque isso significa que é custo. Vocês terem uma ideia do que é que nós estamos discutindo aqui. Os Caiapó, do qual Raoni faz parte, está a 530 quilômetros de Belo Monte. Qual é a influência que a usina tem na usina de Raoni? Qual é? A 530 quilômetros. Ou ele vai a pé todo dia para lá, para chorar na beira do rio. Então essa conversa, Alfredo, eu não tenho paciência para ouvir esse tipo de coisa. Raoni é um instrumento da mídia internacional, que fica aí vem os americanos, vem não sei quem, vem o homem da Avatar para cá, para fazer, quer vender outro filme. A GDF Suez é estrangeira, assim, quem é que disse que ela não é? Eu tenho com ela uma sociedade. Nós não somos subordinados a ela, não. Temos uma sociedade com ela. Certo? Então, a pergunta é, como é que você acha que nós, para poder botar os empreendimentos dentro de pé, num preço justo, a gente pode trabalhar com uma área que não tenha uma dimensão certa? 2 minutos. Bom, eu estou justamente querendo a precisão dessa área. Porque se o trecho seco tem, como o senhor falou, 100 quilômetros, nós vamos relativizar os 500 aí. Se só esse o seco tem 100, para a gente poder entender um pouco até o curso desse rio. Esse rio é um rio que tem especificidades.
até essa volta dele, ela é diferente do Madeira. O Madeira, o senhor sabe bem, deve saber bem melhor do que eu, que é um rio de muita velocidade, de muita rapidez, com muito sedimento. Ele é um pouco diferente do Xingu, né? Que o Xingu vai com as sinuosidades. O Madeira não, ele vai com uma força muito grande, ele tem um impacto muito grande. Então, eu acho assim que a noção de área de influência foi subdimensionada, segundo o painel de especialistas, e eu tendo a concordar com os especialistas, porque não foram levadas em conta essas sinuosidades, não foram levados em conta esses meandros, essas especificidades desse ecossistema. Sabe, doutor Zé? Eu acho que seria algo super importante. E eu peço ao senhor que tenha um pouco de paciência também nisso. Nós também temos que treinar a nossa capacidade nesse diálogo, que é um diálogo difícil, porque senão vai ser tudo feito em nome do preço, em nome da tarifa. Ora, isso não valeu, porque os subsídios antes, que agora cessaram, foi porque já duraram 20 anos, 25 em alguns casos, 20 anos, não é isso? Já duraram 20 anos, as empresas já se beneficiaram. E agora como é que ficamos? O senhor falou os 800 megawatts que vão para a região norte, né? Mas a maior parte vem para o sudeste. Eu acho que esse dado também vai ter um desenvolvimento. Manaus é um centro industrial razoável. Quer dizer, essa discussão, e nós temos outros erros lá. No caso de Balbina é um erro maior. Você sabe que aquela grande lâmina d'água hoje, e a discussão nos anos 70 foi a mesma coisa, a intransigência dos administradores, dos gestores e da burocracia, e se dizia que não, era a mesma discussão. E hoje está lá um monumento parado. Uma lâmina d'água imensa, deslocou pessoas. Quer dizer, nós já deslocamos 1 milhão de pessoas. Nós não podemos ter isso como princípio, como modus operandi. Eu tenho medo que isso se transforme numa arrogância. E sem querer a gente começa a incorporar, o Estado começa a incorporar de uma maneira muito forte, dizer que é isso ou então é o caos. É isso ou então é a tragédia. Eu acho que pelo contrário. Eu acho que na lágrima do Raoni tem um elemento de diálogo. Ele está sinalizando que tem um elemento de diálogo, que tem uma possibilidade de se conversar, porque isso vai afetá-los de uma maneira global. E não é apenas, não se pode também ter ideia, porque não é um povo indígena só. Se nós pegarmos esses isolados e pegarmos essas 304 representações e o conjunto de povos da Amazônia, nós vamos ter números aí surpreendentes. Como é surpreendente isso de até agora 1 milhão de deslocados? A discussão dele, como se a gente tivesse aqui, eu fosse aqui um legítimo representante da ditadura militar. Eu não sou. Quero lhe dizer que lutei contra a ditadura militar. Certo? Quero lhe dizer isso claramente. Não sou, e não sou defensor desses princípios. O que foi feito durante a ditadura militar, esse é um acerto de conta que a sociedade brasileira está fazendo e vai continuar fazendo ao longo do tempo. E a velocidade quem determina não sou eu. Não é? Quem determina é a sociedade brasileira. Agora, se vocês tiverem a oportunidade, algum de vocês tiver a oportunidade de conhecer o Complexo Paulo Afonso, conhecer a cidade de Paulo Afonso, e aí vocês vão olhar 50 anos para trás e vão ver o que era aquilo ali. Aquilo era terra da violência pura, né, que o cara queria matar o outro, ia lá para o sertão da Bahia, matava e escondia ali, ninguém nem sabia, né? E que se destravou uma das maiores batalhas de violência nesse país, que foi a caça a Lampião, que foi naquela região. E se você chegar hoje naquela região hoje, você não reconhece. Aquela região se transformou, e se transformou com os projetos hidrelétricos. O que não quer dizer que não teve dor, nem teve sofrimento. Não foi isso que eu disse. Nem que não vai ter. Agora, continuo lhe dizendo, se na época da ditadura militar eles tiravam com a força militar, eu não disse a você que a gente ia tirar de qualquer jeito. Nós vamos tirar dentro da legalidade. Porque nós estamos no Estado de Direito. Ou não estamos? Então, dentro do Estado de Direito, se eu ganhei o empreendimento, e se eu estou todo legal e estou cumprindo tudo direitinho, por que é que o cidadão vai dizer, eu não saio daqui e você não vai poder construir a usina? Não tem base legal, não tem Ministério Público que sustente isso. 2 minutos para a pergunta. Tá. Bom, eu gostaria de encerrar, só para que nós pudéssemos pensar, né, que esse modelo, e eu peço bastante o entendimento do senhor nesse sentido, esse modelo é um modelo que está servindo
para exportar alumina, fundamentalmente, como disse o economista Carlos Wagner, para japoneses e europeus tomarem sua cerveja, que é a Alunorte, a Alumar, a Albras. Essa energia, a principal parte, no caso do Curuíca, concorreu para isso. Eu acho que nós temos que repensar um pouco essa exclusão que o senhor fez menção, gostaria que o senhor considerasse também, que eu acho que nós temos que pensar um pouco, porque ela, ao deslocar tantas pessoas, ela acaba gerando uma exclusão maior daquela intenção de incluir. E aqui eu acho que entra o problema dessa noção de necessidade. Imaginar que lá vivem uns pobres miseráveis, não é? Sinceramente, eu vou lhe falar isso, e o senhor é uma pessoa que eu conhecia pouco, mas respeito bastante, mas eu não tenho essa mesma visão que o Vale do São Francisco seja uma maravilha. E eu tenho certeza que o senhor também relativiza isso de Paulo Afonso, porque o que nós temos lá na Amazônia nesse momento, no caso do Tocantins, do Madeira, e do Tapajós e do Xingu, né, o que nós temos são terras tradicionalmente ocupadas, quer dizer, povos e comunidades que vivem em terras tradicionalmente ocupadas, que têm um direito, esse direito é o direito da Convenção 69, das terras tradicionalmente ocupadas, que não pode ser confundida com unidade de conservação, que você reduz como que a hora que quiser, e isso vai ter um direito implícito nisso. Eu só peço ao senhor em que medida que esse direito ele está sendo observado. É da 169 e é do decreto 6040, de 7 de fevereiro de 2007. O direito está sendo respeitado. Tanto está sendo respeitado que nenhuma das ações que o Ministério Público moveu contra a usina de Belo Monte, por exemplo, se manteve até hoje. Nós estamos derrubando todas. E estamos dentro da lei. E estamos adiantando aqui que vai se trazer mudanças para essa região, como houve em Paulo Afonso, aí como ele está dizendo, ele não reconhece, não posso fazer nada, mas quem estiver lá vai ver, que é uma região que alterou-se completamente. Agora, tem problemas na sociedade brasileira? Tem. Agora, eu preciso ter cuidado, Alfredo, também, para eu não ficar aqui ponderando dados do passado com o presente. Por exemplo, quando você diz que isso aqui vai atender só as eletrointensivas, isso não é absolutamente verdade. As eletrointensivas hoje no Brasil, a indústria eletrointensiva hoje, ela tem um peso de 10% no máximo na matriz energética total. Mas no Brasil como um todo, ela não representa isso tudo, então tem uns 10%. A Chess atende 15 consumidores industriais diretamente, não chega a 13% do consumo total da Chess. E aí a gente também tem que perguntar ao povo brasileiro, a gente quer que feche as fábricas? Nós queremos que feche as fábricas. Eu forneço energia lá para a Gerdau, que é brasileira. E aí a gente quer que feche a fábrica da Gerdau? Precisa perguntar aos empregados da Gerdau lá. Porque quando é na hora que falta energia, é o povo que vem para cima da gente reclamando que faltou energia. Então, esse discurso, a gente precisa ponderá-lo. Porque a gente precisa de energia e ela vai alimentar as eletrointensivas, vai alimentar o agronegócio, vai alimentar as fábricas, vai alimentar as indústrias, as residências, hospital, vai alimentar tudo. E as eletrointensivas hoje não têm o peso que tinha na ditadura militar. Se nós pagamos por isso e pagamos caro, Alfredo, pagamos já. Agora, não é a realidade do Brasil hoje. Nós hoje estamos tentando construir um Brasil que é competitivo do ponto de vista do cenário internacional. E para ser competitivo, nós temos que ter energia. Essa é a questão que todo mundo tem que parar aí e refletir um pouco. E nós não vamos resolver isso, neste momento, com eólica, não vamos resolver com solar, não vamos resolver com solução de fogão assim ou assado. Isso ajuda, mas não é o problema nosso. Nós temos uma população que está vivendo em menos da metade do consumo da energia mundial. Menos da metade. Se essa população da gente tiver um aumentozinho de renda, a tendência dela é consumir mais energia. Eu não estou aqui dizendo que eu sou defensor do modelo americano, de desperdício e de que a gente tem que consumir 10 mil megawatts todo mundo, não. Não estou defendendo isso, não. Mas também não sou defensor de manter a população na miséria.
de manter a população sem consumir energia. Então, para subir o consumo, vai ter que ter energia, vai ter que fonte. 2 minutos para os comentários finais. Bom, eu só gostaria de sublinhar, doutor Ailton, que no caso tem uma fábrica da Alcoa sendo construída nesse momento em Juruti, na boca do quase do Tapajós. É o mesmo modelo anterior, é alumina, fabricação de alumina. Por que inventaram agora a 5 do Tapajós? Para onde é que vai essa? Quer dizer, eu acho que não mudou esse modelo energético, do meu ponto de vista, ele não mudou. E a lógica do desperdício, para mim, continua. Um shopping center em São Paulo, que gasta a mesma quantidade de luz que uma cidade de 100 mil habitantes, que modelo energético é esse? Isso não é luz para o hospital, não é luz para as emergências que o senhor falou. É luz para um certo padrão que o modelo energético alimenta. Não é? Então, essa privatização, quem vai, inclusive, poder pagar essas alíquotas vai ser um shopping center, que são os maiores consumidores nesse sentido. Se for pensar essa área de lazer do Centro-Sul, um shopping center que consome energia igual a uma cidade de 100 mil habitantes, os grandes shoppings de São Paulo. Então, eu acho que essa discussão é que tem que ser travada também, porque as empresas de alumínio continuam sendo implantadas. Nesse ponto, eu acho que nós temos que voltar. E essa visão que o senhor mencionou, da eólica e do solar, é o relatório da Unicamp com a WWF. Curiosamente, ele aparece desse relatório como se fosse da WWF, mas são também dos engenheiros da Unicamp. E eles mostram que se poderia economizar 38%, não sei se o senhor chegou a ver isso, que talvez nem precisasse construir tantas hidrelétricas, ou até Belo Monte não precisaria, nesse momento, segundo eles. Porque em 2020 você teria uma redução da demanda, não é? Segundo esse relatório da Unicamp. Então, desse ponto também, eu acho que a sociedade brasileira está discutindo outras alternativas, do mesmo modo que a sociedade alemã está abrindo mão da energia nuclear. Eu acho que esse dado a gente tem que estar presente e eu pediria que o senhor também considerasse esses outros aspectos. Bom, encerrada essa fase de perguntas entre si, passaremos agora à participação do público. Temos apenas um probleminha aqui, que precisamos também de perguntas para o doutor Alfredo. Inicialmente temos uma a pergunta será destinada a um dos dois, teremos 3 minutos para a resposta e 2 minutos para a réplica do outro. A primeira pergunta será para o doutor José Ailton, feita por Rayane Formiga. Senhor José Ailton, o senhor afirma que a construção da usina terá como benefício a distribuição de energia elétrica para todo o Brasil. No entanto, isso, se acontecer, será às custas de mais de 20 mil pessoas que perderão suas casas e 18 tribos indígenas que perderão seu território e toda a cultura agregada a eles. Sabendo que a sua formação principal é a engenharia, quais embasamentos teóricos e práticos referente à ecologia, antropologia e sociologia o senhor se apoia para afirmar que a usina Belo Monte existirá a todo custo? 3 minutos. Bom, eu não sou, como eu disse, nem sou professor, nem sou de universidade, eu sou um diretor de empresa. Então, meu papel é executar, é construir. Então, às vezes eu não tenho muito a verve, né, que o Alfredo tem aí, fala. Eu sou mais direto nos assuntos. Então, veja bem. Primeiro, não é verdade que os índios perderão terras no projeto de Belo Monte. Isto não é verdade. Nenhuma terra indígena será atingida. Nenhuma terra indígena. O projeto foi alterado exatamente para que a terra que era atingida antes deixou de ser atingida. Agora, o projeto fica próximo da terra indígena, aí é diferente. Então, tem um conceito de que aí os índios serão afetados porque a população vai circular por lá, aí vai ser afetado. Mas os índios também circulam, vão para Altamira, tem índio morando em Altamira. Então, a gente está defendendo aqui um modelo de comunidade indígena que eles também não querem. Eles não querem ficar isolados. Veja, um dos dilemas que nós temos com o IBAMA é o seguinte: nós perguntamos ao IBAMA o que é que a gente faz com uma estrada que liga a aldeia lá dos Araras, lá para Altamira. O IBAMA disse: a gente quer que vocês derrubem a aldeia, a estrada fora, acabem com a estrada, que é para não ter fluxo de população branca para lá.
para a aldeia. Os índios não querem. Os índios querem que mantenha a estrada. E os pedidos deles para a gente é só carro, caminhoneta. Não chegou lá nenhum índio pedindo burro, não, viu? Não chegou nenhum pedindo um burrico, não. Só pede carro, quer caminhoneta, quer isso, quer aquilo. Ou seja, eles querem se integrar à vida moderna. Não tem esse processo romântico que está se colocando aqui, não. Então, não tem terra indígena sendo destruída. Vai ter gente deslocada de suas casas? Vai. Eu mostrei a situação das pessoas aí. Pergunta se elas querem ficar lá. Quando a gente vai para lá e coloca eles, que vai construir a vila e que mostra o projeto da vila, o que eles querem é que comece o projeto imediatamente. Eles não querem continuar morando na miséria que estão vivendo. Ou não é verdade que estão vivendo na miséria? Eu não inventei aquelas fotos, não. Aquelas fotos são a realidade dos igarapés dentro de Altamira. Então, não tem essa situação que está colocada aqui, ela não é absolutamente verdade. 2 minutos, Alfredo. Bom, eu acho que a pergunta ela foi bem oportuna e eu acho que eu deveria levar em consideração que, digamos, os índios trabalham com inovação tecnológica. Esse mapa que eu trouxe aqui, os indígenas participaram dele com GPS e alguns dominam o software. Eu tenho alunos que fizeram mestrado e são doutorandos, alunos indígenas. Tem vários alunos indígenas. Então, quer dizer, a inovação tecnológica não é estranha a esses alunos. Não é estranha, e moram nas aldeias, os pais moram nas aldeias. Então, não é estranha a eles. Não é pensar que esses povos vivem imersos no atraso. Não, eles estão também buscando uma forma de saída, uma interlocução com o poder, para poder, digamos assim, se recolocar nessa sociedade. Porque isso de ter que sair, eles já estão ouvindo desde que esse país foi descoberto. Já saíram da costa, já saíram de não sei aonde, são levados a sair. Então, essa situação já é uma situação por demais duradoura. Então, não vejo nada de romântico num aluno ou no indígena que está aprendendo GPS, na oficina de mapa que é feita dentro de uma aldeia, onde se também trabalha com softwares avançados. Né? Considerando que a grande parte da matriz energética vem das usinas, caso contrário à não construção dessas usinas, o Brasil deveria apagar as luzes? Isso prejudicaria o crescimento econômico, inclusive da própria sociedade brasileira, tendo em vista que a energia está intimamente ligada à qualidade de vida e o crescimento, sobretudo econômico. 3 minutos para a resposta. Bom, a nossa reflexão é justamente tirar o debate dessa ideia da oferta e da procura. Tratar isso como algo mercantilizável. Então, está em jogo destino de sociedades. Está em jogo um conjunto de interesses, que são interesses, inclusive, vitais. Não está em jogo, eu acho que esse dado também é importante, o que está em jogo não é esse modelo energético de comercialização só. Para quem é destinada essa energia? Quem é que organiza essa demanda? Como ela é distribuída? Como é calculado o custo dela? Tudo, porque senão nós vamos entrar no malthusianismo, de imaginar que aumenta, que você tem aumenta demograficamente a população, aumenta a demanda, aumenta a necessidade, então você vai ter que ter mais hidrelétricas. Olha, essa equação é uma equação simples. Todavia, a vida não é assim. Os processos sociais não são feitos dessa maneira. Nós temos que sair um pouco desse cálculo de oferta e de procura. Nós temos que sair um pouco desse cálculo de crescimento demográfico, aumentar necessidade. Nós temos que partir para a discussão profunda do que esse modelo energético, aonde esse modelo energético nos leva. O que tem que ser revisto é o modelo energético, e não transformar o país, como já também dizia ontem no debate que nós fizemos, que o professor Carlos Weine sublinhava, num exportador de commodities. Estamos exportando o quê? Energia? Não é? Estamos exportando o quê? Território? Estamos exportando o quê? Natureza? Essa que é a discussão que está em jogo, que são recursos estratégicos e recursos básicos da sociedade brasileira. Querer reverter essa discussão para um cálculo de aumento de demanda com aumento demográfico, isso sim é simplificar a questão. 2 minutos. Olha, Alfredo, a gente pode fazer a discussão mais profunda que quiser aqui.
Agora, não vai ter uma continha que no final a gente vai ter que fechar, que é a seguinte: na hora que acender esse refletor aí, está consumindo energia. Não adianta a gente ficar com muita filosofia aqui, não. Pode gastar a filosofia do mundo todinha, mas a energia vai ter que sair de algum lugar. Ou então, a gente vai para essa discussão que você está dizendo aí. Nós queremos discutir o modelo de desenvolvimento brasileiro e dizer para a nossa população, dizer assim, olha, nós vamos para um modelo em que nós vamos consumir bem menos energia. Consequentemente, nós vamos ter que nos segurar. Exportar commodity não é um bom modelo. Tá bom, não é um bom modelo. Mas vai dizer para um empregado, um operário que está lá hoje trabalhando numa siderúrgica, que vai fechar a fábrica dele lá, que ele trabalha, porque o modelo que a gente escolheu é outro. E ele vai perder o emprego dele. Essa é a questão, companheiro. Pode discutir como quiser. Agora, nós estamos passando por um processo econômico. Nós precisamos de energia. E eu não vi nenhum sinal da população brasileira, nenhum, de que ela não quer essa energia. O que a população está nos dizendo, e eu senti aqui no debate de vocês, eu quero que faça as coisas com mais cuidado. É isso que a gente está tentando fazer. Ora, eu mostrei aí um punhado de fotos aí que nós fizemos de audiência com os índios. Vocês acham que se a gente estivesse tratando os índios no pontapé, no grito, eles tinham recebido a gente do jeito que estão recebendo daquelas fotos? Então não é verdade absolutamente isso, rapaz. A discussão está havendo sim. Agora, o que tem que ter cuidado é, primeiro, colocar coisas que não foram ditas. Por exemplo, não vai ser índio retirado de terra dele. Se não vai ser, não tem discussão de retirada de índio. O que tem lá é discussão de melhoria das condições de vida dos índios. E segundo, vai ser retirado branco. Ninguém fala que vai retirar os brancos, né? Ok. Mas vai ser retirado branco. Obrigado, Zé Hilton. Temos aqui uma pergunta do Caio Siqueiroli, da UFG, para o senhor José Hilton. O senhor diz que as populações indígenas foram ouvidas. Isso inclui as tribos indígenas que não possuem contato com os não-índios, descritas no EIA/RIMA da usina? Olha, se ela não tem contato com os brancos, como é que a gente ia contactar? Aí, companheiro, não sei como é que faz isso, não. São populações que não são contactadas. Como é que a gente vai contactar? Aí ela deixa de ser contactada. Aí passa a ser contactada. Olha, esse problema, nós resolvemos os problemas que nos aparecem e que são concretos. Porque eu não posso, por exemplo, eu não posso fazer um projeto desse e botar no tempo que ele tem que ser colocado de pé em 5 anos, e agora eu vou sair catando índio, saber onde é que tem índio que não foi contactado. Vocês acham que tem lógica isso? 2 minutos, Alfredo. Bom, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão bem importante para contrapor um pouco a esse pragmatismo, que eu fico preocupado de nós ficarmos reféns de um pragmatismo e que ele gera modus operandi que pode ter constrangimentos embutidos nesse modus operandi. Então, vou dizer para o senhor o que os nossos colegas antropólogos estão fazendo com relação aos isolados. Para o senhor ter ideia. Ou no caso do Terri Aquino, o que eles fizeram? Eles subiram o rio, porque hoje no Peru, 80% da Amazônia peruana já foi praticamente, digamos assim, com concessionárias castanheiras, petroleiras, estão fazendo sísmica. Os indígenas, os povos isolados estão entrando para dentro do Brasil, estão adentrando para dentro do Brasil. Por isso que aumentou esse número enormemente. Daí esses filmes que têm passado ultimamente, aliás, todos por TVs internacionais. Tem passado muito filme sobre isso, porque os povos indígenas estão vindo do Peru para cá, entrando. Então, o que os antropólogos discutiram com as lideranças indígenas? Eles viajaram, o Terri fez uma viagem muito longa pelo rio Humaitá, do domínio dos Kaxinawá, para que eles discutissem, eles chamam esses índios isolados de brabo. Como fazer com esses brabos? Então, uma vez que o governo se omitiu, eles fizeram uma longa viagem, fizeram consultas aldeia por aldeia, tem um filme, posso até mandar esse filme para os senhores também, junto com o relatório, vou, se o senhor permitir, pegar o seu endereço e mandar esse filme, mandar esses relatórios de denúncia das violações, né? E eles foram de aldeia em aldeia discutindo, e depois de percorrerem 10 aldeias, o senhor vai poder ver no filme, o que os índios decidiram? Resolveram doar
635 mil hectares para os isolados, somando todas as áreas, cada um deu uma parte do seu território. Quer dizer, é uma experiência. Eu falei, Terry, o senhor pode imaginar, bom, mas esses antropólogos são malucos agora, não é isso? Que ainda vão tentar discutir isso com os índios. Mas não, tem uma interação, tem um processo de discussão. Aquilo que o Estado não faz, o movimento indígena organizado pode fazer. Ok. Nós temos aqui uma pergunta que não foi identificada para quem deveria ser dirigida, de modo que, para a divisão do tempo, nós apresentaremos ela para o Dr. Alfredo. A demanda por energia aumenta, por alimentos, pelo uso da água. Quando vamos voltar a incluir a discussão do controle do crescimento da população e a discussão sobre a soberba da espécie humana que se considera acima de toda a natureza? Eu vou me referir aqui a uma tese do Guilherme Carvalho, que é um sociólogo, né? Ele mostrou, ele tentou fazer uma comparação, eu espero também que isso seja bem lembrado, ele tentou fazer uma comparação entre essas empresas, o destino dessa energia e as empresas que estavam disputando as terras próximos às barragens, inclusive Tucuruí. E ele chegou a um trabalho com essa pesquisa, a um resultado com essa pesquisa bastante interessante. Ele começou a perceber que a Petrobras e a Vale, a antiga Vale do Rio Doce, estavam destinando as terras para projetos de agrocombustíveis. Então passaram a distribuir, estão fazendo isso, milhões de mudas de dendê e outras oleaginosas preparadas para plantio, passaram a distribuir no Pará, estão distribuindo no Maranhão, e no Maranhão a Vale começou a alimentar eucalipto. Começaram a criar plantações homogêneas, né? E o que ele começou a observar? Que à medida que aumentava, no caso da Agropalma e de outras empresas, que estão aumentando essas plantações, começou a reduzir a produção dos gêneros alimentícios básicos. Produção de farinha caiu, produção de arroz do Maranhão despencou, começou a desorganizar, as comunidades passaram a ter um panorama de terra arrasada, de não conseguir nem ter farinha para comer, esse sim é o caso de miséria extrema, se a gente fosse considerar do ponto de vista desses grupos. Não, um povo indígena que não tem nem farinha, uma população ribeirinha que não tem farinha, um pescador que não tem peixe, né? Então essa discussão entre as empresas se destinam à produção do agrocombustível, ela mostrou, eu acho que esse dado aí é um dado importante, que a produção de alimentos da agricultura familiar começou a ser afetada. Então, nesse sentido, você tem os órgãos governamentais, aí o planejamento conjugado com o setor energético, financiando indiretamente os agrocombustíveis, que também é uma forma de carrear para o setor energético. É uma forma paralela. Então tem uma alternativa, se não tem a eólica, não tem a solar do outro lado, mas tem o agrocombustível do outro. Eu acho que isso amplia um pouco o espectro dessa discussão do setor energético. E exige uma política mais coadunada com as demandas reais daqueles que vivem, moram e estão tradicionalmente ocupando terras nessas regiões. 2 minutos. Olha, se tem uma coisa que o Brasil não pode se queixar, é das possibilidades energéticas dele. Certo? O alemão pode só ter lá as nucleares. Aliás, alguém acreditou que vão fechar as nucleares na Alemanha? Vão fechar uma usina velha, que já ia fechar mesmo, que é da idade de Fukushima, rapaz. Porque se eles fecharem as usinas da Alemanha, para a indústria alemã. Aí fizeram uma puta propaganda, botaram aí na imprensa que vão fechar, mas não vão fechar, porque eles não têm outra opção. Aí 20 mil megawatts que eles têm lá de eólica, que não dá 20% da potência dele lá. Então, o europeu não vai, e principalmente o alemão, ele não vai abandonar o padrão de vida dele, nem o padrão industrial que ele tem. O nosso caso é diferente. Nós temos, além de ter uma matriz que está apoiada na hidroeletricidade, nós temos outras vertentes que eles não têm. Nós temos possibilidade de fazer solar, nós temos possibilidade de eólica. Apenas o momento dessas energias
a próprio biodiesel, né? O momento dessa energia não está maduro o suficiente para concorrer com a hidroeletricidade. O que não quer dizer que elas não irão concorrer. Por quê? Os empreendimentos hidrelétricos são finitos. Daqui a pouco não tem mais empreendimento hidrelétrico com possibilidade de fazer. E aí a sociedade brasileira terá que construir outro caminho. E aí ela tem vários caminhos que ela está construindo. A matriz eólica, a matriz energética brasileira, por exemplo, está sendo hoje fortalecida com eólicas, sim. E num padrão muito diferente do europeu. Nós temos condições de botar biomassa? Temos. Nós temos condições de botar solar? Temos. Agora, temos condições de botar tudo de uma vez só? Não temos. Por que não temos? Porque, por exemplo, a solar, ela custa 4, 5 vezes o preço da hidrelétrica. A população brasileira não está em capacidade de pagar isso ainda. Mas a tendência disso é essa matriz se ampliar. Obrigado. A última pergunta é para os dois, inicialmente para o doutor José Ailton. O senhor pode fornecer as fontes da afirmativa quando diz que os indígenas querem uma soberania acima da soberania nacional? O cacique Raoni disse para o senhor que está a serviço dos estrangeiros? Por favor, mostre as fontes, narrativas, documentos e etc. Do professor Hudson aqui da UFG. 3 minutos para professor, eu reconheço que aí foi um julgamento de juízo meu. Eu apenas me peguei na reportagem de imprensa que eu vejo do Raoni. Mas ele não me disse isso, evidentemente. Agora, é muito estranho que, de repente, vem o homem do Avatar para cá, vem o outro Sting, não sei quem, e o Raoni está sempre acompanhado desse povo. É isso que eu estou dizendo. Então, eu fiz um julgamento de juízo, pode ter sido precipitado. Agora, não me atende, não me satisfaz o comportamento dele. E aí, como o senhor tem direito de julgar, eu também estou dizendo aqui claramente, não me atende. Não me atende. Eu prefiro discutir essa questão no plano da soberania nacional. Ele não disse que era soberano, não. Eu estou dizendo que tem ambientalistas que acham que os índios têm mais direito do que a gente. E eu estou dizendo que não tem. É só isso que eu estou dizendo. 2 minutos, Alfredo. Bom, eu acho que do mesmo jeito tem muita gente que imagina que as empresas estrangeiras, como essa que está lá no consórcio Suez, podem ter mais direito do que os próprios povos indígenas. Eu acho que essas discussões são discussões da dificuldade da sociedade brasileira de tratar a diferença social. Eu acho que esse é o que está no fundo também disso. Uma dificuldade nossa de incorporar as diferenças. Essa construção social da nacionalidade, ela tem que passar pela construção do entendimento dessa diferença, de outras formas de lidar com essa diferença. Porque nós continuamos atuando de uma maneira colonialista. Isso é uma coisa lamentável. Eu tenho certeza que não é isso que o doutor Zé Ailton pensa e tudo, mas eu acho que nós temos que refletir profundamente em relação a isso e provocar uma mudança nesse modus operandi. Está no modelo energético, está nos outros modelos, e nesse modelo energético nós já vimos quão complicado ele é quando nós colocamos o agrocombustível, o biodiesel, onde está também embutido um outro triunfalismo, que é o triunfalismo do agronegócio. Que esse também, agora tudo parece que o Brasil depende do agronegócio, que essa é a única via possível, que o progresso está sendo construído através disso. Isso já gerou alterações do Código Florestal, alterações danosas ao Código Florestal, quer dizer, está gerando desmatamentos. Eu espero também que nós não estejamos construindo, com essas medidas mais inibidoras de direitos, que nós não estejamos construindo o alicerce para um patamar autoritário que está no fundo da sociedade brasileira. Que essa sociedade também é de fundo escravista. E nós temos que saber lidar com essa diferença, construir uma outra forma de lidar com essa diferença social. Eu não entendo soberania nacional acima do tratamento igualitário dessa diferença. Essa comunidade de iguais, ela tem que ser construída, ela é um produto, ela é um resultado. Nós não podemos partir de uma ideia que são todos partes e tratar isso de uma maneira arbitrária. Na verdade, a última pergunta tinha sido também dirigida ao Dr. José Ailton. Entretanto, como ela é bastante reflexiva e para que haja divisão do tempo de uma forma equilibrada, nós encaminharemos para o Alfredo e depois com 2 minutos para o comentário do José Ailton, com algumas considerações depois do nosso amigo Aleixo. E também
que cada um já possa fazer suas considerações finais. Bom, o assunto de Belo Monte, no momento e desde muito tempo, é falado e discutido, mas pouco se debate sobre o remanejamento das famílias e muito menos se comenta sobre a desterritorialização que elas irão sofrer. Quero saber qual a medida mais correta e que irá ser feita para fazer-me acreditar que a construção de Belo Monte valerá a pena, pois, infelizmente, não foi o que aconteceu na construção de outras usinas hidrelétricas. 3 minutos para o Alfredo. Bom, a sociedade brasileira hoje tem um dado que a marca de uma maneira assim irreversível, que são as forças organizadas, esses grupos, esses povos que até então eram vistos como distantes, hoje estão organizados em associações, em movimentos, em confederações, né? Tem a COIAB, tem a FOIRN, tem uma quantidade de associações hoje indígenas, inclusive na Amazônia, que são mais de 5.000 associações, que são formas organizadas de tratar essas questões. Então, o enfrentamento do deslocamento compulsório tem sido um dos princípios essenciais. Um dos princípios essenciais. E eu acho que é fundamental que isso seja estendido à ética no trabalho científico. Não é? Até que ponto os cientistas podem facilitar esses deslocamentos? Isso é ético? Isso está dentro da responsabilidade social? Eu acho que tem interrogações que são colocadas para dentro da nossa comunidade científica. Não é? Eu acho que essa questão da responsabilidade social, ela é essencial que nós consigamos refletir sobre isso. Não é? E ela está, do meu ponto de vista, ela está inteiramente conecta com essas outras questões. Não é? O que deve ser feito para evitar esses danos ambientais e sociais, se não ampliar a possibilidade de discutir as formas diferenciadas de tratar os cidadãos? Eu acho que a chamada desterritorialização que está se falando, para esse relatório que eu já mencionei aqui, é o capítulo das violações dos direitos territoriais. Todos eles estão ligados. São as formas de expropriação que estão em jogo. Como é que o instrumento de desapropriação ele é utilizado. Eu acho que esses dados são dados que nos permitem abrir uma nova possibilidade, e eu já vou fechando por aqui. Do meu ponto de vista, né, eu só espero que as pesquisas acadêmicas que estão sendo feitas nesses tempos de agora, elas consigam refletir exatamente, de uma maneira, o conhecimento da realidade localizada, as especificidades desses povos, a especificidade desses ecossistemas, o conhecimento preciso dessas estatísticas cadastrais, sejam fundiárias, sejam ligadas aos órgãos ambientais, sejam ligadas aos órgãos indigenistas, e que elas sejam capazes de entender que tem uma possibilidade de vencer essas imprecisões, vencer essas inexatitudes, vencer essa falta de rigor que está se transformando numa rigidez. Eu acho que esse aqui é o problema maior também, é esse comportamento endurecido, esse comportamento rígido de querer tratar questões que pedem, digamos assim, uma discussão mais profunda. Né? Eu acho que, e sobretudo, não flexibilizar a legislação ambiental e nem o texto constitucional. Mais meio minuto de considerações finais. Bom, eu só queria agradecer a paciência de vocês. Espero que tenha ficado muito claro o que eu tentei trazer para vocês e convidá-los para refletir. Obrigado. Obrigado, Alfredo. Temos agora 2 minutos para o Zé Ailton e também meio minuto para suas considerações finais. Bom, eu acho que a questão colocada aí está sendo tomada uma série de medidas e o governo acompanha o projeto, né? Tanto através do IBAMA como o próprio Ministério Público. Então tem uma série de instrumentos, quer dizer, nós estamos falando aqui também, às vezes parece que a sociedade brasileira é totalmente desprotegida, o que não é bem verdade. Na verdade, nós estamos aqui com um debate que às vezes fica meio, assim, parece que a ditadura militar está voltando. E eu pelo menos, não estou vivendo esse clima. Então, se tem esse risco de ditadura militar, é até bom me avisar, porque eu tenho que me preparar, né? Porque eu não estou vivendo esse clima. Eu acho que a gente está vivendo um Estado de Direito. A gente vem
construindo uma democracia que, ao longo dos últimos 20 e poucos anos, a gente vem elegendo os presidentes da República regularmente, os governadores, os deputados, os senadores. Se tem problema no nosso sistema, são problemas da nossa sociedade que nós temos que resolver, né? Tem os instrumentos, outros instrumentos legais, judiciais, o Ministério Público, que tem feito esse acompanhamento. Os instrumentos de conversa e de diálogo existem, de negociação existe. Agora, eu inclusive, tenho uma certa dificuldade nesse debate, porque, primeiro, eu não estou aqui discutindo como filósofo. Segundo, eu não estou discutindo como governo. Então, tem coisas que são coisa de governo, não são coisas... Eu sou empreendedor. Eu tenho que implantar o empreendimento. Se eu não implantar o empreendimento, vai faltar energia, a minha empresa vai ter prejuízo, os meus empregados lá na empresa vão reclamar porque não vão receber salário. Então, eu tenho um conjunto de responsabilidade que é diferente vamos dizer assim, dessa discussão filosófica. Essa discussão filosófica eu até faço no partido. Aqui eu faço... Pois é, mas aí o Estado é que tem que tomar as providências. Não somos nós, empreendedores. Eu não vou, como empreendedor, não sou eu que vou conduzir. Por exemplo, eu não vou sair contactando isolado à torta e à direita, porque não é meu papel. Então, essas considerações que vocês precisam entender. Então, os desafios são grandes, estão aí. Eu acho que a gente, no debate aqui, contribuiu para entender. Eu entendi perfeitamente que aqui dessa plenária, vocês não estão, talvez, satisfeitos como as coisas estão sendo conduzidas. Agora, eu vou dizer para vocês, não é discutir assunto, não é objetivo, discutir é meio. Então, eu não posso ficar discutindo eternamente. Tem uma hora que a gente tem que botar o empreendimento de pé. Então, essas são minhas considerações finais e eu agradeço a paciência de todos. Muito obrigado. Teremos agora algumas considerações do professor Aleixo. Olha, eu acho que esse Ciência e Abolição começou na praia de... Como é o nome daquela praia? Ponta do Negra. Rio Grande do Norte. Estava eu, Roberto, Aldo Malavasi e Celso Melo. E surgiu a ideia, eu acho que é uma coisa que a SBPC tem que se aprofundar. Eu gostaria muito de agradecer ao Alfredo e ao Zé Ailton, meu amigo de longas datas, porque não é fácil trazer pessoas e discutir num ambiente como esse. Vocês já imaginaram como seria uma discussão dessa no Congresso Nacional? Então, aqui na SBPC, nós conseguimos levar esse tipo de discussão com um ambiente de respeito, opiniões divergentes, e que, ao final das contas, contribui com a evolução da ciência desse país. Então, em nome da diretoria da SBPC, Alfredo, muito obrigado. Zé Ailton, muito obrigado por sua disposição, que sempre está à disposição da SBPC. Não é a primeira vez que Zé Ailton vem, já veio discutir sobre alguma coisa semelhante sobre a transposição São Francisco, e em nome da SBPC eu realmente agradeço a vocês que estiveram presentes, ao excelente comportamento da plateia, que esse filme aqui deveria ser passado no Senado e na Câmara, para os caras aprenderem como se discute assuntos tão importantes para o país, sem se levar ao extremo e até às agressões, como às vezes ocorre. Então, vocês muito obrigado, e Roberto, que é o coordenador, passa a palavra para Roberto. Bom, em nome da coordenação e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, nós gostaríamos de agradecer pelas excelentes contribuições, tanto do Dr. José Ailton Lima, da CHESF, quanto do Dr. Alfredo Wagner, da UFAM, e dizer que jamais um assunto dessa natureza poderia ser debatido se nós não utilizássemos uma metodologia como essa para que todos tivessem a oportunidade e o mesmo tempo para expressar as suas ideias. E aí todos nós nos sentimos regozijados, sem dúvida nenhuma, pelo excelente debate, um debate, sem dúvida nenhuma, profundo, respeitoso acima de tudo, mas também bastante esclarecedor para toda a nossa sociedade. Portanto, em nome da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, agradecemos a todos e, sobretudo, o público pela excelente contribuição. Uma boa tarde a todos, muito obrigado.